Então, olha só, o que aconteceu aqui? A tabeliã fez uma escritura de união estável, né? Uma declaratória de união estável, e usou um regime da comunhão de bens na escritura, e uma dessas pessoas da escritura, um dos conviventes, tinha mais de 70 anos. E a gente já vem falando disso aqui há um tempo. É um absurdo, né? Você querer aplicar extensivamente uma restrição. A gente já teve a oportunidade de discutir esses assuntos aqui, mas vamos lá. A tabeliã fez a escritura, é uma tabeliã oficial, né, de São Paulo, inclusive estava na banca do 10º concurso, saiu, mas estava na banca do concurso, e fez a escritura, e maravilhoso. E essa é uma coisa que a gente discute, e há motivo para discussão, vai ser discussão na banca oral, não tenham essa dúvida que essa história vai entrar aqui, tá? E é uma grande questão para cair. Porque veja só, qual é a grande dúvida? Vocês sabem que veio lá o provimento 37 do CNJ e o 15 de São Paulo, dizendo quais eram as regras para você registrar a união estável lá no livro E. E a grande luta com relação a esse assunto é a história da grande confusão. Se você vai converter a união estável em casamento, vocês também já sabem, na conversão, no registro da conversão, não vai constar a data do início da união estável. Isso é uma regra específica, porque é uma defesa de proteção do direito do fato, né? Por que essa proibição? Por que ela existe? Estruturalmente, é a proibição, é a defesa da proibição do direito do fato. Então, o fato, como direito, não pode ganhar a estrutura da regra que seja de ato, porque a união estável antes daquele registro é um fato puro. Não dá para você trazer para a estrutura ativa da publicidade o fato puro. Então, essa é a regra, tá tudo bem, tá bonito, tá, mas de São Paulo, não esqueçam, porque há estados que permitem colocar essa data lá, tá? Mas vamos de São Paulo. Então, você não pode usar a data do início da união estável, porque na hora de converter, você está trazendo fato jurídico, humano, natural, que é uma das estruturas do fato jurídico, para um registro que tem publicidade ativa. Então, você está convertendo fato em ato. É por isso que você não traz a data. Muito bem. Isso não pode se confundir com o registro da união estável no livro E para a eficácia da publicidade. Não estamos falando da eficácia da união estável, hein? Pelo amor de Deus, não confunda isso. O registro no livro E, ele não traz nem a existência, nem a validade, nem a eficácia da própria união estável. O que ele eficacia são os efeitos. Ele eficacia a publicidade ativa. Não confunda a publicidade com o fato em si, né? A união estável vai existir com registro sem registro, com escritura sem escritura. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem. O que acontece aqui? O que você faz? Você traz a decisão de trazer essa publicização, tem milhões de fatores atrás disso, a gente não vai ter tempo de discutir aqui. Mas um dos motivos de trazer essa publicização é porque você tem uma proteção que a gente chama de proteção intensa. É a proteção de terceiro, é a proteção circular. É a proteção do ciclo fora da relação, né? E aí isso vale para tudo, para o casamento, para união estável, para os contratos, né? Porque, teoricamente, se eu não precisasse proteger círculo externo, se aquela proteção pudesse ser só endoxa, eu poderia fazer uma escritura pública e aquilo tá bonito. Por que os outros vão saber o que eu fiz, o que eu comprei, o que eu vendi? Porque aqui, uma proteção endoxa que não distribui os seus efeitos externamente. E aí toda essa estrutura do registro, publicidade, princípios, essa coisa toda que a gente conhece, tá? O mesmo se traz para a eficácia quando a gente quer publicizar, a gente quer usar o registro como fonte de eficácia da publicidade. Proteger terceiro, eficácia circundante, eficácia externa, né, e não endoxa. E você faz essa transmudação da situação jurídica para eficaciar o efeito. É por isso que a escritura pública ou a sentença que reconhece a união estável não ia para registro em São Paulo e hoje vai. No livro E. Então eu recomendo fortemente a leitura do provimento 37 do CNJ, que regulamentou essa estrutura e aí em esfera nacional, e o 15 da CG de São Paulo, que regulamentou a forma de levar isso ao registro. Então você registra o reconhecimento, a dissolução, ou só a dissolução, porque ela pode vir
posterior, né, uma vivência de união estável de longa data, e você então registrará só a dissolução. E não vá me esquecer, claro, evidentemente, você tem todas as anotações recíprocas, né, nos outros registros, registro de nascimento, de casamentos anteriores, os registros que fazem parte dessa estrutura das pessoas que vivem em união estável. Também tem outro fator aqui importante. Quem decide publicizar a união estável pode ter decidido alterar o seu nome, porque a união estável permite isso. Então, as pessoas na convivência em união estável vão lá e alteram o nome. Alteraram o nome, este nome também pode ter efeitos nos registros dos filhos dessas pessoas, né? Esses nomes também serão alterados. A mãe deixa de ser fulana de tal para ser a fulana de tal, YC. Também já teve decisão em São Paulo, tá? E aqui também há um outro critério a você avaliar. A união estável, ela vai gerar, evidentemente, direitos e questões patrimoniais bastante sérias aqui. E aí, por isso que eu acho muito engraçado quando alguém pega um contrato particular, um compromisso particular de união estável e leva para reconhecer firma, e alguém diz que aquilo pode ser reconhecido firma sem valor econômico em São Paulo. É o fim do mundo. Toda a tua estrutura material mudou naquele momento em que você contrata a convivência em união estável com alguém. Por mais que você não mude regime patrimonial, regra patrimonial nenhuma, ela começa a ser publicizada em favor de terceiros. Portanto, a tua regra patrimonial passa a ter efeitos externos. Mais valor econômico que isso, desconheço, né? Muito bem. Pensando tudo isso, levando tudo isso para a tua prova, o que vem a decisão e diz? O 1641 do Código Civil diz que aqueles que casam acima de 70 anos de idade, casamento, devem obrigatoriamente observar o regime da separação de bens. Muito bem. As discussões são imensas, a constitucionalidade é uma discussão frequente, a legalidade, tudo que você puder aplicar para discorrer sobre isso, você aplique, porque, claro que no senso comum, e o senso comum por muitas vezes é um senso lógico, é um absurdo você aos 69 e 11 meses ter capacidade para definir o seu regime, ter legitimidade, capacidade não, pelo amor de Deus, legitimidade para definir o seu regime, e aí um mês depois a lei diz, você não tem mais essa, deixa que deixa que eu resolvo para você, vai ser o regime que eu quiser. A regra protetiva está muito engraçada, e agora tem uma discussão muito maior. Será que a regra protetiva... Eu vou falar já disso, será que a questão protetiva que trouxe o estatuto da pessoa com deficiência não tinha que atuar aqui? Quer dizer, eu inverto o polo para proteger aqueles que teoricamente são todos capazes agora, e aí eu pego alguém de 70 anos de idade e digo que ele não tem legitimidade de escolha? Se isso não é uma espécie do gênero incapacidade, eu preciso mudar meu nome, né? Muda lá, faz um negócio de alteração de nome, faz um procedimento lá do 110, né? E muda o nome, porque não é possível isso aí, gente. Mas, enfim, são considerações para uma excelente redação isso. Na decisão, aqui, qual é o problema? Escritura feita, união estável, início antes dos 70 anos, a discussão já tinha acontecido várias vezes em São Paulo, várias vezes. Portanto, essas pessoas tinham a liberdade de escolha do regime e o STJ já tinha dito isto, tá? Relativamente, não é difícil. Isaías, e com o estatuto? Como que você faz com um negócio desse? Agora, por conta de regime patrimonial, você dá uma espécie de incapacidade. Pelo regime biológico, você não dá incapacidade. Sei lá, né? Vamos lá, uma hora eles chegam num acordo. É que a coisa é paulatina, vocês percebem? E isso também tem que fazer parte da sua redação. O avanço paulatino, ele tem um motivo. A gente fica aqui discutindo os assuntos, e claro, mas o avanço paulatino das coisas, eles têm um motivo. Há um certo equilíbrio de segurança, né? Então não dá de hoje para amanhã, quer dizer, até dá, eles fazem isso de vez em quando, né? Mas não é muito razoável que de hoje para amanhã você quebre o bloco da segurança conhecida de um polo a outro, nos 180 graus, né? Mas, pois é, então é exatamente isso, a tarifação que é o problema, né? E tem que escolher um ponto de tarifação e eles escolheram 70, escolheram.
sei lá, escolheram 60 para se aposentar, 70 para se aposentar, há um ponto de tarifação. E isso exige um avanço estrutural, um avanço sociológico para que você vá equilibrando essas forças que se batem. É natural que você veja que elas se batem. Tanto é verdade que estamos aqui com uma decisão tratando disso. Então, muito bem. A restrição do 1641 é para o casamento. E aí, muitos doutrinadores, aquela questão de doutrinador que eu já falei, né? Doutrinador, muitas vezes compiladores, dizem, olha, mas evidentemente que tem que valer para a união estável. A rácio da proteção é a mesma, que é a proteção patrimonial. Bom, então esqueceram de um detalhezinho muito básico, né? As regras, mesmo as protetivas, elas, quando envolvem certo grau de restrição a direito, isto é uma restrição de direito pessoal, patrimonial. Quando isso envolve enfim, qualquer tipo de restrição do teu direito, você não pode fazer essa interpretação extensiva que estava sendo feita. Aliás, essa é a base da decisão do STJ. Muito bem. Aí também tem isso, né? Aí tem as brincadeiras todas terríveis, né? Um horror. Mas, enfim, e isso valeria, claro, para homem, para mulher e tal. O STJ falou, não, pera um minutinho. Exatamente isso que a gente vem discutindo há tempo aqui. A regra protetiva, ela é restritiva no estendo. Só se for de lei diferenda, senão não dá para estender, né? Muito bem. A Tabelian fez essa escritura, utilizou um regime maravilhoso da comunhão parcial. Por quê? Porque eles já viviam em união estável, né? E vivendo em união estável, podiam escolher o regime. Maravilha. Fizeram isso antes dos 70. Ela fez a escritura, chegou no primeiro registro civil da Sé. Por que chegou no primeiro registro civil da Sé? Outra pergunta, né? Porque, lembram, a união estável é registrada no livro E. E no livro E do primeiro, lembra? Subdistrito da capital daquele município onde você tenha que registrar. Então, nos municípios onde tem um registro civil único, eles também têm o livro E. No município que tem vários distritos e subdistritos, o primeiro distrito da capital é que tem o livro E. E no caso de São Paulo, o primeiro distrito da Sé, doutora Nancy. E agora respondendo a colega ali, por que pedido de providência e não dúvida? Porque na verdade aqui não havia dúvida. A dúvida é uma atuação da parte. A dúvida, lembra, a suscitação de dúvida é feita... Nancy. A suscitação da dúvida é feita pela parte, é interesse da parte. O registrador não tem interesse na dúvida. E o pedido de providência foi feito pela própria doutora Geni. Foi o próprio registrador. Por quê? Porque o registrador se viu numa situação... Quer dizer, ela até entende que pode, mas ele se viu numa situação delicada. Porque, olha só, como é que ela faz para fazer o registro, citando no corpo do registro aquele regime de bens que é obrigatório, vocês sabem, é um dos requisitos de informação lá do corpo do registro da União Estável. Como é que ela faz para fazer aquilo, não observando 1641? É o que eu chamo de jurisprudência do medo, né? Sabem que isso aqui é jurisprudência do medo, né? O registrador, vocês sabem, princípio da extrema legalidade, né? Ele tem que atuar com a jurisprudência do medo. Então, o pedido de providência é da oficial, não da parte, porque se fosse da parte, seria sim um procedimento de dúvida registral, porque é registro, né? Ela pediu a providência para dizer, doutor Benáquio, faço o que aqui? Ó a escritura, ó a situação, ó a escritura com um regime determinado, regime patrimonial, que vocês sabem que não é regime de bens, né? Um regime patrimonial diverso da separação obrigatória. A pessoa já tem 70 anos, faça o quê? Vai lá para o doutor Benáquio como um pedido de providência. E no pedido de providência, nada que é isso. E no pedido de providência, vocês sabem, as partes se manifestam. As partes que eu digo, os registradores, né? A tabelião, o registrador, eles é que se manifestam. Diferente do procedimento de dúvida, que a manifestação, o interesse completo da parte, nesse caso aqui, é um pedido de providência em desfavor da tabeliã que lavrou essa escritura. Então, o doutor Benáquio chama a tabeliã, pede informações, e nesse caso, muito inteligentemente, chamou a Arpen e o colégio notarial, e teve que montar essa decisão e teve que manifestar. E aí, no início da decisão, atenção com isso, por isso que chama atenção sempre, tá? Ele diz isso, é uma mudança de entendimento.
e mudança de entendimento da segunda vara. Cuidado, quando é uma mudança de entendimento, a sua vida também mudou. Completamente a sua vida muda. Porque a partir de agora não há dúvida. Quer dizer, eu já não tinha essa dúvida, né? Essa dúvida. O tabelião tem dúvida. Tanto que a tabelião lavrou. Mas a sua vida muda, né? Porque a sua vida registrador civil, a sua vida oficial, muda um bocado. Porque agora você não tem essa preocupação. Duas preocupações você não deve ter. A primeira, a aplicação do regime patrimonial da separação obrigatória não pode se estender do casamento à união estável, salvo alguma determinação aí de nível superior, tá? Senão você não vai estender, então você já sabe que vai registrar. Se vier na prova uma pergunta, uma questão, uma consideração, uma daquelas questões, das duas questões que vai valer um ponto cada uma, e também no oral, isso vai, já sabem, né? Lógico, vai vir. Então, se preparem, montem essa estrutura da explicação do avanço natural e do respeito à publicidade externa do ato, que esse é o motivo aqui, tá? Muito bom. A outra questão que se coloca aqui, e essa não foi tratada diretamente na decisão, mas obter dictum, a questão tem que se envolver nessa decisão aqui, que é o seguinte, a história da data. Oi, boa tarde. A história da data. E aí, bom, eu não tenho essa dúvida, tá? Quero dizer exatamente que eu não tenho, nunca tive e não terei essa dúvida jamais. Você vai citar a data na escritura da união estável, salvo se uma lei mudar isso. Claro que vai citar na união estável, é evidente que você vai citar, né? Tudo bem, Alexandre? Você vai citar ao início da união estável. O que ocorre é que você vai ser prudente para colocar, tá assim, menino, dia de sorte. Você vai ser prudente para colocar uma questão muito importante, que é o efeito contra terceiros. A hora que você faz a escritura e eles te dizem, olha, nós vivemos em união estável há 10 anos, tá? Beleza. E queremos determinar a partir daqui o regime X. Ok. Determinaram algum regime antes? Não. Então quer dizer que para antes vale o regime. Então, tá pouco, né? Anda tendo pouco, vocês andam muito. É véspera de prova, tá todo mundo ligado, não tem muito bloco. E aí você vai colocar aquilo, uma informação dizendo que, evidentemente, a publicidade dada a terceiro vale a partir do momento daquela publicização da vontade, porque antes eles vão ter que usar patrimonialmente a estrutura legal. E a partir daqui, então, eles usarão o regime que escolherem, né? O regime patrimonial que escolherem. E é isso que vai para o registro civil. A questão é, agora, que se coloca nessa decisão aqui, você vai colocar nesse registro a data de início da união estável? Bom, vou antecipar duas coisas. A primeira, minha modestíssima opinião. Não há vedação. Não há vedação aqui, hein? A vedação tá lá na conversão. Se você pegar os dois provimentos, 37 e 15, você não vai achar vedação para colocar a data de início de união estável aqui. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, que é o argumento que eu vou ler já na final da decisão, que é sensacional, né? Você está usando esse registro. A NET pegou agora, vou deixar um pouquinho. É vermelho hoje, né, Rosa? Um pouquinho. Se tiver mais coração, né, Caricate? Então, veja bem, a segunda alegação aqui. Você não usa esse livro 3 para publicização em favor de terceiros? Porque para as partes, venire contra factum próprio, se disser que não valia aquele regime, né? Mas para terceiros, se você usa isso aqui para terceiros, me diga uma coisa. É mais protetivo você citar o início inteiro dessa união estável ou não citar? O que é mais protetivo? Evidentemente que citar, né? Porque você não está convertendo aqui, aliás, os provimentos são muito claros, você não está convertendo fato em ato, você não está convertendo união estável em casamento, você está dando publicidade ao fato, e dar publicidade ao fato, quanto maior esta publicidade, melhor será para terceiros protegidos. Tá aí o segundo argumento para você colocar a data nesse registro. Vive em união estável desde, conforme declaram, né? Evidentemente, conforme declaram. Isso é muito importante. E o terceiro ponto crucial aqui é o fato de que, vou ler o pedacinho da decisão que diz isso aqui, vocês vão me falar se cabe ou se não cabe. Espera um minutinho, que eu achei sensacional ele dizer isso aqui, ó. Vejam comigo, corpo da decisão, que eu acho maravilhosa, né? E ele fala que o STJ já decidiu assim e que
A união teve início anteriormente, tal. Aí, olha que coisa linda para ler, aprender, transformar e levar para sua prova escrita. No mais, não se deve perder de vista que escritura pública é ato notarial que reflete a vontade das partes. Eu não estou constituindo nada. Lembra a história da poliafetividade? Tá aqui, ó. Reflete, eles só não deram nome pra coisa, mas aqui a coisa tá? Reflete a vontade das partes na realização de negócio jurídico, reproduzindo, portanto, exatamente aquilo que as partes declararam perante o preposto da serventia, ou perante o tabelião, ou perante quem seja, tá? Nessa senha, e de acordo com a manifestação, aí ele pediu a manifestação da ARPEM do Colégio Notarial, há uma correção de conduta, porque a vontade declarada foi a vontade posta, e a vontade posta não contraria a lei expressa, né? Estamos num tabelionato. Vamos lá. Trecho sensacional para vocês usarem. Ainda que a compreensão doutrinária e jurisprudencial majoritária, diz ele, seja no sentido da aplicação da união estável da separação obrigatória, no caso dos 70 anos do casamento, 1641-2, né? Para a pessoa maior de 70, também é corrente a existência de entendimentos doutrinários acerca da não aplicação desse dispositivo legal do casamento à união estável. Portanto, igualmente, se não há uma vedação legal, olha o raciocínio dele é sensacional. Há entendimento de um jeito, há entendimento de outro. Se há também entendimento que eu não aplico os 70 anos na união estável, não haveria como você proibir o tabelião de optar por um dos entendimentos. Porque não há entendimento fechado e nem há previsão legal. Se não há previsão legal nem normativa, porque poderia haver normativa, né? E há na doutrina o dissenso, o que é que impede o tabelião, na liberdade de atuação, discutir o dissenso? Onde que tá? E aí o texto dele é maravilhoso. Para admitir o também é corrente a existência de entendimentos. Também é corrente a existência de entendimentos doutrinários acerca da não aplicação desse dispositivo legal do casamento à união estável. Destarte, igualmente, haveria essa possibilidade no âmbito da qualificação notarial. É sensacional, né? Boa tarde. Não parece a vocês que é muito razoável? Ó, vê só o que ele diz. Não tem lei, não tem norma e há dissenso doutrinário. Né? E jurisprudencialmente o STJ já falou. Se fosse para defender de algum jeito, defende pelo STJ, né? Não, nenhuma. Você é o grande, você, tabelião, é a grande testemunha do fato, né? Você é a testemunha, linda. Veja, não há proibição do uso, mas não há necessidade, tá? Você não está constituindo nada, você está usando uma declaratória, e declaratória você precisa de testemunha para declaração só se a lei exige, e não é o caso aqui. Então, quando ele faz essa comparação, está aí uma grande ferramenta para você discutir, inclusive a união poliafetiva. Está aqui. Veja só, não há normativa, não há regra, nada. Não há normativa, não há regra legal. Há discussão doutrinária de um jeito e há discussão doutrinária de outro. Mas não há dúvida que, se há isso acontecendo, a qualificação do tabelião, ela pode escolher um dos lados. Ela pode, porque ela está fazendo exatamente o exercício doutrinário que a doutrina está fazendo, né? E para terminar, que é maravilhoso, ele diz assim: nessa ordem de ideias, modifico o precedente anterior. Atenção, meus amores, coisa para prova, né? Coisa em véspera de prova que é um presente. Isso aqui, ó, presta atenção, é um presente em véspera de prova, tá? Olha que coisa linda. Modifico o precedente anterior desta corregedoria, no que pese o respeito à compreensão da senhora oficial, vê como o pedido de providência foi da oficial, que é a primeira oficial da Sé, em São Paulo, respeito a compreensão da primeira oficial e do Ministério Público, que também não concordou, tá? Vê bem o Ministério Público. Concordou com isso aí? Não. Disse que era protetivo e que protetivo tem que proteger. O Ministério Público está no papel dele, né? E do Ministério Público, para admitir o registro da escritura pública de união estável, objeto do presente pedido de providências, após o certificado trânsito em julgado, ciência à senhora oficial, à senhora tabeliã, ao Ministério Público e também aos interessados que estavam acompanhando isso aí. Tá bom para vocês? Tá bom? Modifica o precedente desta corregedoria, hein? Presente de prova, né? Tá lindo, maravilhoso. Acabou de sair, saiu do forno agora. Tem que citar na prova. Vocês estão aí, tá tudo bem?
Tudo bem? Primeiro lugar sem título, podemos ir? Maravilha, então sinal que ouviram tudo. Tá tudo muito bem. As últimas decisões são algumas excelentes, inclusive. Sugiro que vocês deem também uma olhada nas últimas da primeira vara, que são... É interessantíssimo, né? Eu já falei para vocês que decisão nos ensina a pensar. Ela não vale como a decisão só apenas, que você vai seguir ou não vai seguir, porque são das primeiras varas. Se você atua fora da capital, essa decisão não te obriga, né? Mas não dá pra falar que as decisões da vara de São Paulo não nos obrigam, né? Não dá pra falar isso, né? A partir de amanhã tá todo mundo registrando esse troço. Por quê? Porque a segunda vara em São Paulo disse que era pra registrar. Não, mas não é nada. Provimento, resolução, nada. Não interessa. Essa aqui já está publicada no extrajudicial.tj.sp.gov.br, mas está também em todas